Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar há 2000 anos. Esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que faz parte da série Romances de Emmanuel. Eu já fiz o primeiro da série, que é Paulo Estevão. Eu deixo a playlist aqui se quiser ver, que mais ou menos é parecida as histórias, pois Paulo também era aquele fanático pelas leis mosaicas, doutor da lei, que mandava apedrejar mesmo, e foi assim que ele fez com Estevão, que era aquela alma doce que estava ali pregando o evangelho, e ele mandou apedrejar, prendeu todos, prendeu Pedro também, porém a pedido do mentor, da pessoa lá, do padrinho dele lá, do rabino, que era a pessoa, que era como que diz, o mestre dele. Ele pediu, intercedeu, e ele disse que ele soltaria os outros, porém Estevão não. Ele presidiu ali a cerimônia de apedrejamento, em que cada um buscava acertar de forma para não matá-lo logo, para que o espetáculo demorasse mais tempo. Então, Paulo de Tarso, nessa digamos, doentia paixão, fanatismo pelas leis mosaicas, ele fazia tudo isso, todas essas atrocidades, porém assim que ele teve contato com Jesus Cristo, que era quem ele queria realmente exterminar com a doutrina, a ficha caiu para ele. Já com o senador Públio Lentulus, não. Ambos tiveram o mesmo encontro, assim, através de um torpor com o mestre Nazareno, porém para Públio Lentulus não caiu a ficha. E Jesus Cristo disse a ele: eu não estou aqui para burlar nenhuma lei, porque se ele quisesse. Eu ouvi uma pessoa contando, uma pessoa também que estava falando sobre o livro, lendo o livro há 2000 anos, e ela falando dessa coisa de Jesus Cristo ser o pastor, nós temos as ovelhas, que eu não sei de onde ela viu essa história, mas ela disse que o pastor de ovelhas, realmente dos animais, se a ovelha desgarrou ali, ele manda o cachorro, traz ela entre os dentes, coloca ali no rebanho novamente, ela se desgarra outra vez, ela não ouve o pastor, aí o pastor pega ela e quebra as patinhas dela, chorando, e vai carregando ela. Porém, ela é um ser inconsciente, ela não tem consciência. Então o pastor faz isso com ela porque ela não tem um livre-arbítrio, ela não entende ainda se ela pode escolher, ela faz por inocência, ela se desgarra do rebanho. Então ele tem que fazer isso não como forma de punição, mas como forma de ajudá-la a não se perder, a não cair ali nos dentes dos leões que estão ali por perto. Já com a gente não, nós somos conscientes e nós temos livre-arbítrio. Por isso ele disse ao senador: não, se você está perdendo você pode perder um grande momento aqui da sua vida, porque Paulo de Tarso entendeu e aí depois colheu, porém não precisou voltar. Colheu sabendo, cantando e louvando, como aqui o pessoal que foi jogado ali para as feras famintas, onde estava a Lívia, como a gente viu ali nos vídeos anteriores, desse que está sendo o 6º capítulo da segunda parte desse livro, que é Alvoradas do Reino do Senhor. Então nós estamos aqui nesse momento em que depois que eles serviram ali do espetáculo ápice naquela festa para homenagear os senadores que o Nero deu, em que o ápice seria, então, depois de já ver aquelas corridas de bigas, onde a plateia ficava enaltecida, ia ao delírio, quando saíam os primeiros cavalos e cocheiros estraçalhados e mortos, aí o ápice foi então o momento em que se jogaram os escravos para as feras famintas, porém o que o senador não sabia que eram os cristãos e que a Lívia, a mulher dele, estava entre eles. Porém depois nós já vimos isso, então depois que Lívia saiu ali do corpo, ela encontrou Simeão logo, e ela foi seguindo ali, ela viu uma caravana de seres alados que vieram assim, com cânticos e com muita luz, vieram ali buscá-los todos, e depois aqui já tinham passado, acredito que 2 dias, eles estavam ali em um local, quando eles recebem visita de quem? De ninguém mesmo do que do próprio Mestre. Jesus Cristo veio ter com eles aqui, e nós estávamos no vídeo anterior vendo então o que é que ele disse a eles,
quando a gente terminou aqui nessa parte que ele estava dizendo, falando sobre a decodificação espírita, o terceiro poder, como eles chamam, os livros de Chico Xavier, Allan Kardec, pela minha forma de entender. Ele disse então, pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através das lições que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Palavras saídas dos lábios de Jesus Cristo, com absoluta certeza. Porque se a gente grava todas as nossas mensagens do WhatsApp ali, dos nossos contatinhos, tudo, a gente deixa guardado ali para qualquer coisa, a gente poder provar, ó, você falou isso, então o Deus e tudo que acontece no universo está tudo gravado. Então, essas são palavras de Jesus Cristo e ele diz, através de vossas lições. E o que é que esse livro de Chico Xavier, Allan Kardec está trazendo? Lições de como foi que o senador Públio Lentulus escolheu aprender pela dor. Desculpem. E o próprio Emmanuel diz, ele traria isso como sendo para servir de roteiro para a gente. Não é leitura, né? É um romance, sim. Porém, não é vazio. Traz grande sabedoria, grandes ensinamentos e lições para que a gente possa aprender sem passar. E a gente possa basicamente, nesse final aqui, a ficha que caiu para mim é isso, a gente possa basicamente passar, fazer essa travessia, fazer essa temporada enquanto seres divinos espirituais que somos, esquecidos aqui como, esquecidos Deus, não esquecidos por Deus, mas esquecidos nós mesmos, esquecemos de quem nós somos, sob o véu do esquecimento de quem nós somos de verdade, passando para essa realidade relativa entre luz e sombra. A gente tem então esse Consolador que nos mostra que se a gente estiver ali crendo, confiando nas promessas de Jesus Cristo, minhas palavras, tudo passará, mas minhas palavras não passarão. Então a gente vai poder aprender através dessas lições que essas páginas imensas que vão se perpetuar nas páginas dos séculos do porvir. Então isso que ele chama de Consolador. Então foi dessa forma que terminou o capítulo, o vídeo anterior, e a partir de agora então eu sigo aqui dando continuidade para esse sexto capítulo, vai ser a última parte. E pedindo a Jesus Cristo, então, que permita que seja possível que eu seja, quem sabe, até inspirada por Chico Xavier e Allan Kardec, eu acredito que sejam o mesmo, Chico Xavier e Emmanuel, e para que a leitura que eu faça seja clara e que os comentários que eu faça possam somar e ajudar na compreensão e não o contrário. Então, continuando. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então à evolução dos seus instintos os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. E o legal é que Jesus Cristo não escondeu nada, né? Tem aquela outra passagem que ele disse, haverá choro e ranger de dentes. Então, a gente sabia que dependendo da vertente que a gente tomasse aqui, haveria choro e ranger de dentes, e aqui, como ele está dizendo, um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então à evolução dos instintos dela os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. E olha, gente, aqui o que me vem agora é a pandemia, que eu não sei se vocês se lembram, que na pandemia várias vezes eu li, olha, tal rio, ou as geleiras, ou a tal floresta, tá se refazendo
porque o vírus, o vírus do planeta, o Covid do planeta é o ser humano, minha opinião. Eu li isso em algum lugar também, mas concordo com isso. E quem está, como que é? Então, adoecendo o planeta somos nós, com a nossa falta de entendimento, de que se a gente vai para o mar e deixa um monte de saquinho plástico ali, ele vai ser engolido pelas tartarugas, pelos animais marinhos, ele vai tirar vidas. Que se a gente passa pela floresta, como diz Tolstói, e a gente só vê lenha para a nossa fogueira, aquilo que a professora Lucilena diz, que o que a gente sabe que a gente está crescendo quando a gente pensa, olha para uma coisa e pensa, como eu posso servir essa coisa ou essa pessoa, ao invés de pensar, olhar para uma pessoa, como eu posso tirar proveito dela, como ela pode me servir, ou como essa coisa pode me servir. Eu concordo também com isso. Na hora que a gente entende a lição do professor Hélio Couto também, que ele diz que basicamente é trabalhar, ajudar e estudar. É isso, cada um fala de um jeito. Os Abrahams ali no livro Peça e Será Atendido também, que eu estou fazendo agora de segunda a sexta, eu deixo aqui a playlist para você se quiser ver. Cada um fala de um jeito, porém dando a mesma mensagem. Aí basta a gente estar um pouquinho atento, basta a gente estar um pouquinho no presente para conseguir entender. As impiedades terrestres, assim, então, aqui ele dizendo que, aí eu vendo quanto tem de bondade, nossa, eu falo tanto que eu esqueci o que eu ia falar. Ele falando então que o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, e aí ali na pandemia, quando a gente nós vimos muitas informações de que tinha lugares no planeta se regenerando, aí eu acredito que foi como se Jesus Cristo tivesse pedido, não, vamos pisar no freio um pouco para que não seja tão já isso, vamos ver se eles acordam, se mais gente acorda, então vamos dar uma parada. E aí a gente ficou ali reclamando, nossa, mas quando é que isso vai acabar? A gente não entendendo que se aconteceu foi para o nosso bem. E eu acredito que aqui eu encontrei a resposta. Quando o planeta vai começar a protestar contra tudo isso, contra a ignomia e a iniquidade dos habitantes. Mas aí se já está quase chegando, olha, o planeta vai começar, os cataclismos vão começar, e aí, poxa, mas tem gente que a ficha está quase caindo. Jesus Cristo, que é o nosso pastor de bondade e de misericórdia, eu acredito que ele disse, não, vamos esperar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, como uma história que eu ouvi dizer, Chico Xavier contar também, que ele já pediu um outro prazo também para a gente, ele já intercedeu por nós, eu acredito que várias vezes, mas eu acredito aqui, ninguém me falou, eu só estou entendendo dessa forma, minha forma, meu ponto de vista só de entender, que a pandemia teria sido então esse prolongamento que Jesus Cristo pediu. Olha, assim a terra se revigora um pouquinho, ela espera um pouquinho mais, até que mais alguns acordem, porque o importante é que acordem, ninguém quer que fique. É uma escola, mas ninguém quer, os professores não querem que os alunos não passem. Quantos mais alunos passarem, melhor para todos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários, ó Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, acontece de novo, ou seja, Jesus Cristo diria, profetizando, porque ele conhece, como repetindo a alma humana. Então ele diria, ó Jerusalém, Jerusalém, parece que eu já vi esse filme. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Gente, e para você, meu querido, que me mandou uma mensagem perguntando então se existe realmente encarnação, o que Jesus Cristo veio fazer, então aqui, se nessa frase você não encontra a resposta, nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas. Amor e sabedoria e julgamento, céu, diabo, não existe amor aí. E o diabo, como o Napoleão Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo,
que eu fiz uma série também, deixa a playlist aqui se você quiser ver. Ele é a parte escura da força, a gente vê ele ali no filme, se você assistiu o filme Guerra nas Estrelas, o Jedi que nasceu para ser o Jedi dos Jedi, que acabou sendo o quê? Acabou até como fala, em imagem, em tudo, porque eu acredito que é mais ou menos assim, o que me foi apresentado do diabo ali na minha religião, é mais ou menos uma figura daquela, assim. Então a gente vê que então, e no final todo mundo vota, e ele diz que, Napoleão Hill diz que então o diabo ele é apenas a parte escura da força, ele só existe na mente de quem acredita nele, e de quem acredita que é realmente, quem não entende que é egoísmo pensar, eu vou, mas os outros, eu vou para o céu e os outros vão para o inferno. Me desculpe, eu sei que é super repetitivo, mas isso para mim é tão grandioso entender isso que eu me permito repetir, tá bom? Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passivo de novo aproveitamento, e quando as instituições terrestres reajustarem sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Continuando então falando, o título dessa série que eu faço, eu coloquei, não, se você não acredita em reencarnação, não é para você, mas se você viu e não acredita, olha aqui de novo, olha, as divinas verdades do Consolador, o Consolador fala da reencarnação, e aqui ele dizendo que assim que o bem, as instituições terrestres reajustarem sua vida na fraternidade, no bem e na justiça, depois da seleção natural. Tem uma seleção natural, é uma escola. Não é que ninguém vai ser jogado para o inferno, não é que ninguém vai ser deixado para trás, é uma escola. E na escola não tem aqueles que passam e aqueles que não passam. E tem um livro A Caminho da Luz, onde ele fala sobre o planeta Capela, que estava no mesmo ponto de evolução da Terra, e que teve aqueles que não entendiam ainda, eu não sei se eu estava no meio deles, pode ser, e aí você vê como que é a coisa, que eu ouvi uma pessoa dizer, que perguntou para Chico Xavier, como a gente sabe se a gente veio de Capela? Ele disse, se você acredita em reencarnação, é bem provável. Então é bem provável que eu tenha sido uma cabeça dura de Capela. Então houve a seleção natural e eu não passei. Por quê? Porque eu não estava pronta. E aí agora eu acredito, agora eu já estou pronta, já entendi, porque aí, poxa, se a gente passa e a gente fica com aquela turma que a gente não conhece ninguém, isso é escolher aprender pelo amor ou pela dor? Pela dor. O professor Hélio Couto diz, é como quando a gente está ali, aqui a gente mora ali na Avenida Paulista, com toda essa tecnologia, a gente não entende de jeito nenhum, a gente volta lá pro tempo da caverna, com a mesma consciência que a gente tem, junto daqueles que ainda comem literalmente o vizinho, mata para comer literalmente o vizinho ali do lado, que ainda não saiu do primeiro degrau, que é exatamente, só pensa em saciar a própria fome para viver, nem pensa em procriar. Acho que é assim, né, o primeiro degrau. Não, acho que o primeiro degrau é comer e procriar, não é? Então, aqui se não está claro nessa frase que a reencarnação é a saída que Deus tem para nos resgatar? A voz do mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse qual baliza divina do amor dele no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade.
Terminando a exposição de suas profecias augustas, a figura sublimada dele elevava-se às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, de mistura aos sons de melodia divinas e incomparáveis, invadia aqueles domínios espirituais com as tonalidades cariciosas das safiras terrestres. Gente, imagina como é que fica a atmosfera com Jesus Cristo ali, como é que fica a atmosfera depois que ele parte. Nossa, eu ouvi dizer que quem chegava perto de Chico Xavier sentia um bálsamo, um perfume gostoso. O mesmo aconteceu depois que o corpo dele ficou exposto mais de 24 horas ali. Então imagina, meu Deus, o que fica no ar depois que Jesus Cristo passa. Ali, logo que eles chegaram ali em Cafarnaum, o senador e a família dele, tá nas páginas anteriores também, a gente viu que eles já sentiram aquela coisa diferente no ar. E por quê? Porque eles estavam respirando o mesmo ar que o Mestre Nazareno. Todos os presentes, genuflexos na sua doce emoção, choravam de reconhecimento e alegria, enchendo-se de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhes competia levar a efeito. No curso incessante dos séculos, aqui de novo, eles estavam chorando de alegria, mas sabendo das elevadas tarefas que eles tinham que levar a efeito no curso incessante dos séculos. Porque é uma escola, tem que ter os professores, tem que ter aqueles que já passaram pelos mesmos bancos escolares, como diz o Carvalho, e que já passaram por ali para ajudar os outros. Então, já pensou se a cada final de ano escolar os professores fossem tudo embora descansar? Não, tem que continuar trabalhando no curso incessante dos séculos. Flores de maravilhoso azul celeste choviam do alto sobre todas as frontes, desfazendo-se todavia ao tocarem nas delicadas substâncias que formavam o solo daquela paisagem de soberana harmonia, como se fossem lírios fluídicos de perfumada neblina. Meu Deus! E o Emmanuel diz que ele iria dar uma tênue, uma pálida ideia, ele descrevendo desse jeito, né? Lívia chorava de comoção indefinível, enquanto Simeão, com seus generosos ensinamentos, a instruía das novas missões de trabalho santificante que lhe aguardavam a dedicação no plano espiritual. E eu ouvi também, acho que já disse, li no livro ali que foi enviado pela mãe do Chico Xavier, a Dona Maria João de Deus, e aí ela contando que quando chegou uma das irmãs dele, porque ele era de uma família católica, teve muitos dos irmãos que não seguiram, como ele, não seguiram a doutrina espírita. E aí que uma delas, quando chegou depois do desencarne, que perguntou, então, agora eu vou descansar? E se tiver, gente, é essa a essência, se tiver errado alguma coisa, se não foi exatamente as mesmas palavras, mas com certeza eu li isso, tenho certeza absoluta. E aí ela respondeu, você pode descansar, mas eu tenho muito trabalho. Então, porque não é aquela coisa de que é só hoje, é só agora e depois é descanso. Não, é hoje, agora e depois continua trabalho. Mas quando a gente entendeu quem é o nosso chefe, para quem é que a gente está trabalhando, a quem a gente está servindo, aí, meu Deus, ficar super feliz cada vez que chega segunda-feira, nem pensar em falar, ei, sextou, não, a gente vai trabalhar com ânimo e alegria. Nem pensar em descansar. Meu Deus, como eu espero que Jesus Cristo me aceite. Vou voltar aqui então, quando a Lívia então chorava de comoção indefinível, enquanto Simeão dizia a ela então que ela tinha a missão de trabalho santificante. E ela disse, meu amigo, entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas radiosas e imortais. Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além de buscar o glorioso reino de Deus e da justiça dele. Então ela disse entre lágrimas que essas agonias terrestres não é nada para essas recompensas radiosas e imortais. Tudo que ela passou ali na Terra, ela já viu que não é nada. Foi acusada pelo próprio marido
de infidelidade, de ter sido infiel no casamento, por isso foi renegada por ele, disse que não a mataria apenas pela filha, mas ela não podia fazer parte da educação da filha, ficou um quarto de século sofrendo daquele jeito, perdeu o filhinho jovem e não pôde, ele até pensou que fosse ela que estivesse por trás do rapto, enfim. Ela teve a moral dela, o moral dela ali todo abalado realmente, sofreu muito, e ela dizendo que essas agonias, elas são um preço misérrimo que a gente paga por todas as recompensas radiosas e imortais. Eu acredito piamente. Sim, filha, acrescentou Simeão, como se os olhos dele pousassem serenamente nos quadros do futuro. Um dia, todos os seres da terra hão de conhecer o Evangelho do Mestre, observando-lhe os ensinos. Para isso, haveremos de sacrificar-nos pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Organizaremos avançados postos de trabalho entre as sombras terrestres. Buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas. E aquele dizendo que para isso a gente tem que se sacrificar pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Mas até a gente chegar nesse ponto deles, do Simeão e da Lívia, que ela tudo isso que ela passou, ela disse que é um pagamento misérrimo, não é nada por toda a recompensa que ela teve só de receber esse bálsamo. Eu já fui assim, já fiz alguns workshops assim que dizem, olha, só de estar aqui, só essa egrégora já está vendo cura e tudo. Imagina estar ali no lugar onde o próprio Jesus Cristo chega e fala com a gente. Então, porém, ele dizendo que a gente tem que fazer esse sacrifício, mas será que a gente já está no ponto de fazer esse sacrifício de ser jogado para as feras famintas? Ou, por enquanto, por causa das nossas limitações e fraquezas, o sacrifício que a gente tem que dar é a renúncia das nossas próprias limitações, das nossas próprias vaidades, não é? Eu acredito que nesse ponto que eu estou, o sacrifício que Deus pede de mim é a renúncia das vaidades, das minhas limitações, para superar as minhas limitações. Porque como que a gente pode dar um sacrifício desse que eles deram se a gente ainda não abre mão de ter a verdade, de ter razão? Se a gente ainda não abre mão de sair primeiro, abriu o sinal, a gente que tem que ir na frente. A gente não abre mão, como a professora Lúcia Helena contou também, que ela chega assim na sala e vê uma marca de pé, de sapato ali na parede limpinha. Aí o que ela faz? Ela sai procurando quem foi que colocou o pé aqui na parede? Não está vendo que a parede está limpa, acabou, é recém-pintada? Ou ela pega um pano, um balde, um sabão e limpa? Então, é isso que aquela coisa que ela disse também, mexe comigo, eu viro um bicho. Então, a gente, por enquanto, eu acredito que nessa nossa realidade, se a gente está aqui, é porque o sacrifício que Deus espera da gente é que a gente renuncie às nossas próprias, a gente busque superar as nossas próprias fraquezas, a gente faça a nossa reforma íntima, entendendo que aí, num momento, quando a gente cresce mais, aí a gente pode dar outros sacrifícios como esse. Foi pedido para a Lívia e para os outros aí que estavam ali nas catacumbas. Se for preciso, voltaremos de novo ao mundo em missões santificadoras de paz e verdade. Sucumbiremos na cruz infamante ou daremos o sangue em repasto às feras da ambição e do orgulho, do ódio e da impiedade, que dormitam nas almas dos nossos companheiros da existência terrestre, convertendo todos os corações ao amor de Jesus Cristo. Ou seja, olha aí, se for necessário, a gente volta em missão santificadora, reencarnação. A gente volta para ensinar, porque aqueles que estão ali passaram, estão ali na frente, são eles os professores dos que ainda estão com essa orgulho, ódio e impiedade dormitando nas almas. E aí a gente, para converter todos ao amor de Jesus Cristo, então a gente tem que mostrar, olha, é assim, amor é desse jeito, foi isso que ele veio ensinar, é desse jeito, não é com orgulho, ódio e impiedade, é com amor.
Nesse instante, todavia, Lívia notou que um grupo gracioso de entidades angélicas distribuía as graças do Senhor naquela paisagem florida do infinito, organizada no além como estância de repouso, recompensando os que haviam partido das angústias terrenas após o cumprimento da missão divina. Todos os que haviam alcançado a vitória celeste com seus esforços nos martírios santificantes retemperavam agora as forças morais e desejavam conhecer novas esferas de gozo espiritual, novas expressões da vida noutros mundos, recebendo outros conhecimentos nos templos radiosos e sublimes da eternidade e restabelecendo ao mesmo tempo o equilíbrio de suas emoções. Junto à magnanimidade dos mensageiros de Jesus, sublimados planos foram arquitetados. Novos cenários, novas oficinas de estudo, novas emoções no reencontro de afetos inesquecíveis que haviam antecedido os missionários do Senhor na noite escura e fria da morte. Mas chegando-lhe a vez de externar seus mais recônditos desejos, a nobre companheira do senador, depois de auscultar seus sentimentos mais profundos, respondeu entre lágrimas ao emissário de Jesus que a interpelava. Então, gente, aqui eles explicando que os emissários de Jesus Cristo, então, depois que ele veio, explicou, o trabalho continua, ninguém veio descansar, vamos embora aí continuar, porque o pessoal lá embaixo está tudo ainda dormindo, não entenderam, eles têm que ser acordados. Então, eles vieram perguntar, e você quer ir para onde? O que você quer fazer? Porque tem um monte de trabalho. Eles chegaram num ponto que eles não estão mais dando aquele sacrifício primário, o nosso, de superar as nossas faltas e as nossas fraquezas. Não, eles já estão ao ponto de ser jogados para as feras e eles vão cantando e dando louvor a Deus. Então, por isso, eles têm o privilégio de poder ouvir do próprio Jesus Cristo explicando, recebendo-os todas essas grandiosas coisas que estão acontecendo, e eles também eles podem então escolher novos cenários, novas oficinas de estudo, novas emoções, e de preferência bem longe aqui como que é? Onde a energia é tão densa aqui da Terra, dessa escuridão, não é? Aí e cada um vai escolhendo para onde quer ir, pelo que eu entendi aqui do Emmanuel contando, e aí quando chega a vez da Lívia, ela começa a chorar e pensar no amor da vida dela, que é o senador, que ficou lá para colher mais espinho. Então vamos ver o que ela vai dizer. Mensageiro do bem, as maravilhas do reino do Senhor teriam para mim uma nova beleza se eu pudesse penetrar-lhes a excelsitude em companhia do coração que é metade do meu, da alma gêmea da minha, que a sabedoria de Deus e seus profundos e doces mistérios destinou ao meu modo de ser desde a aurora dos tempos. Não desejo menosprezar a glória sublime destas regiões de felicidade e de paz indizíveis, mas no meio de todas estas alegrias que me rodeiam, sinto saudades da alma, que é o complemento da minha própria vida. Dai-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer do lodossal do orgulho e das vaidades impiedosas o companheiro do meu destino. Permitir que possa protegê-lo em espírito, a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus, igualmente de modo que também receba suas divinas bênçãos. Uau! Lívia realmente ela é apaixonada, isso seria uma coisa aqui terrena. Acredito que não tem nada a ver com paixão. Ela entendeu o amor incondicional e ela chama a alma gêmea da minha. Mas a gente viu, eu já falei nisso, eu li o trecho onde explica que Deus não faz um ser e divide no meio, esse só vai ser feliz, esse alma gêmea desse, não, tá explicado ali que há aqueles que começam a ser, fazer essa caminhada em comum, junto, misturado, e acabam sendo desenvolvendo esse amor, essa coisa mesmo tão forte ali entre eles, que é como acontece aqui com Publio Lentulus e a Lívia, que aqui no momento em que ela podia ir ali descansar e trabalhar ali no lugar, digamos, ela estava ali na linha de montagem, no meio daquela fábrica ali, como quando eu me lembro que a minha irmã trabalhava em uma
fábrica de montagem uma vez, quando a gente ainda era bem jovem, e ela chegava em casa cheirando querosene, o cabelo todo cheirando querosene, então era aquela coisa assim. Ela podia estar indo trabalhar lá em cima, no prédio, lá em cima, onde tem o ar-condicionado, onde é tudo fresquinho, entra e sai limpinho, mas não, ela escolheu voltar ali para a linha de montagem onde cheira querosene, porque quem está ali, o amor da vida dela, a alma gêmea da alma dela. Então ela quer ajudá-lo, assim como a gente vê com Saulo, com Paulo de Tarso também, que quem ficou como o mentor dele foi o próprio Estevão. Porém, Abigail, a noiva dele, estava sempre ali também. Sempre que ele tinha ali o torpor, ele estava quase sucumbindo assim, quem sabe, pois ele ainda estava na carne, ela vinha também ajudá-lo. Dai-me a graça de voltar às sombras da terra, então isso para que ele também receba as divinas bênçãos. A entidade angélica sorriu com profunda compreensão e terna complacência, exclamando: sim, o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é sua expressão suprema. As perspectivas deslumbrantes das esferas felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos a esperança de participar um dia de suas ilimitadas venturas, junto dos nossos bem-amados que se encontram na Terra ou noutros círculos de provação do universo. E fixando o lúcido olhar nos olhos serenos e fulgurantes de Lívia, continuou como se lhe devassasse os pensamentos mais secretos e mais profundos. E olha que ali a gente já tem que estar bem prestando atenção, que a gente já viu que ali pensou, eles captam, né? Então a gente tem que estar com os pensamentos bem ali certinho. Conheço toda a tua história e sei de tuas lutas incessantes e redentoras, as encarnações do passado, justificando assim teus propósitos de prosseguir em espírito, trabalhando na terra pelo aperfeiçoamento daqueles a quem muito amaste. E a gente lembra ali no início que o livro começou quando o senador tinha um sonho, quando ele era, na época do Catilina, ele era o bisavô dele, e ele fazia coisas mais terríveis ainda, mandava matar, mandava arrancar os olhos e ficava assistindo. E aí ele passou por um tribunal, por um julgamento, e quem o levou foi a Lívia, ele reconheceu a Lívia, então ela está com ele há bastante tempo. E esse anjo, esse ser que veio, então, que está ali preenchendo as fichas de quem vai para onde, enviado de Jesus Cristo, ele diz então que ele conhece, ele sabe todo o trabalho dela para continuar trabalhando pelo aperfeiçoamento daqueles a quem ela ama, e nesse caso é o marido dela, o senador. Também o Cordeiro de Deus, por muito amar a humanidade, não desdenhou a humilhação, o martírio e o sacrifício. E eu ouvi também, não sei onde, eu li não sei onde, que perguntaram para Emmanuel quem é a alma gêmea de Jesus Cristo, e ele disse: a humanidade. Então como é que Jesus Cristo pode ser feliz plenamente, como ele pode ser lá, se a alma gêmea dele está aqui, se a gente está aqui metendo os pés pelas mãos, plantando sofrimento, assinando ali, você quer aprender pelo amor ou pela dor? Pela dor, menino, mãe, pela dor dói. Então, como que pode ele ser completamente feliz? Então, por isso, tanta abnegação, tanto amor ele tem por nós, né? Vá, minha filha, poderás trabalhar livremente entre as falanges radiosas que operam na face sombria do planeta terrestre. Voltarás aqui sempre que necessitares de novos esclarecimentos e novas energias. Regressarás junto de Simeão logo que o desejares. Ampara o teu infeliz companheiro na longa esteira de suas expiações rudes e amargas, mesmo porque o desventurado Públio Lentulus não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência, perdida, infelizmente, pelo seu desmarcado orgulho e pela sua vaidade fria e impiedosa. Coitado do senador. Ele que pensou que tinha chegado o ápice, a perda, saber a Lívia morta ali,
pelas feras, ele acreditou que tá bom, é isso, deu por hoje. Mal sabe ele que então ele não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência. A gente escolhe aprender pela dor, depois não adianta reclamar. A dor é professora que ela fica ali, não adianta querer colar com a dor, não. Ela vê, tem olhos para todos os lados. E quando a gente entende que é a gente que escolhe, né? Lívia sentiu-se tomada de indizível emoção em face daquela revelação dolorosa, mas, simultaneamente, externou todo o seu reconhecimento à misericórdia divina na intimidade do coração sensível e amoroso. Naquele mesmo dia, em companhia de Simeão, a generosa criatura voltava à terra, afastando-se provisoriamente daqueles domínios esplendorosos. Através da sua excursão espiritual, sublime e vertiginosa, observou as mesmas perspectivas encantadoras e deslumbrantes do caminho, recebendo extasiada elevados ensinamentos do venerando amigo da Samaria. Em pouco tempo, aproximavam-se ambos de larga mancha escura. Já na atmosfera da Terra, Lívia sentiu a singular diversidade da natureza ambiente, experimentando os mais penosos choques fluídicos. E por que essa mancha escura enquanto ela se aproximava da Terra, não é? É porque a Terra é um planeta a Terra é um planeta lindo, azul, Gaia, lindíssimo, porém ela é habitada por quem? Por nós, e tudo isso que é uma grande onda eletromagnética, e os nossos pensamentos eles são fluídicos, e pensamentos densos, é como se a gente jogasse assim na atmosfera aqueles jatos de fumaça assim. Eu acredito que seja dessa forma, por isso essa mancha escura. No ápice, notou que se encontravam na mesma Roma da sua infância, da sua juventude e das suas amargas provações. Era meia-noite, todo o hemisfério estava mergulhado nos abismos de sombra. Amparada pelos braços e pela experiência de Simeão, chegou ao seu antigo palácio do Aventino, identificando-lhe os mármores preciosos. Em lá penetrando, Lívia e Simeão se dirigiram imediatamente ao quarto do senador, então iluminado por frouxa claridade. Com exceção das ruas onde se movimentavam ruidosamente os escravos, nos serviços noturnos de transporte, segundo os costumes do tempo, toda a cidade repousava na sombra. De joelhos ante a relíquia de Simeão, como de seu recente costume, Públio Lentulus meditava. O pensamento dele descia aos abismos tenebrosos do passado, onde buscava rever angustiadamente as afeições inesquecíveis que o haviam precedido nas sendas tristes da morte. Fazia mais de um mês que a esposa havia demandado igualmente os mistérios do túmulo em trágicas circunstâncias. Mergulhado nas trevas do seu exílio de amargores e profundas saudades, o orgulhoso patrício serenava as inquietações dolorosas do dia a fim de melhor consultar os mistérios do ser, do sofrimento e do destino. Em dado instante, quando mais fundas e melancólicas as penosas reminiscências, notou através do véu de suas lágrimas que a pequena cruz de madeira como que emitia delicados fios de luz prateada, qual se fora banhada de luar misericordioso e brando. Então, é um milagre isso? Eu acredito que não, eu acredito que é aquela coisa que a gente, aquela energia que a gente transmite para aquela coisa, né? Aqueles nossos... As nossas coisas materiais mesmo, acredito, como por exemplo, dizem que se a gente pega uma coisa de uma pessoa, tem a energia dela ali, então agora chegou ali, ele estava ali na genuflexo, como ele disse antes, e agora quem está ali também, a Lívia e o Simeão.
Públio Lentulus, absorto nas vibrações pesadas e obscuras da carne, não viu a nobre silhueta de sua mulher, que ali se encontrava junto do venerável apóstolo da Samaria, regozijando-se no Senhor ao verificar as profundas e benéficas modificações espirituais da alma gêmea da sua, na peregrinação iterativa das encarnações terrenas. Tomada de alegria e reconhecimento para com a providência divina, Lívia beijou-lhe a fronte num transporte de indefinível ternura, enquanto Simeão erguia aos céus uma prece de amor e agradecimento. O senador não lhes percebeu diretamente a presença suave e luminosa, mas no íntimo da alma sentiu-se tocado por uma força nova, ao mesmo tempo que o coração dilacerado dele se viu envolto na luz cariciosa de uma consolação inefável e até então desconhecida. E olha, gente, mesmo quando a gente escolhe aprender pela dor, a gente não é abandonado, a gente não é esquecido por Deus, porque mais do que ele meteu os pés pelas mãos e escolheu aprender pela dor, e agora ele já tem esse reconforto. Olha aí, porque senão Jesus Cristo podia dizer, não, deixa ele lá sozinho agora, vai não, vai fazer ter mais trabalho aqui, não deixa ele lá, foi ele que plantou, ele que colhe. Não, ele já viu que ele já começou, a ficha começou a cair para ele, está quase terminando de cair, então ele já pode receber esse bálsamo de luz cariciosa, de uma consolação inefável, até então desconhecida para ele no coração, porque o que ele vai enfrentar agora vai ser bem triste. Aqui no 7º capítulo, a gente vai ver então teias do infortúnio. Eu até me desculpo um pouco porque ficou bem longo esse capítulo, tá bom? Mas aí terminou então o 6º e a gente no próximo vídeo vai para o 7º capítulo. Eu espero muito que você esteja gostando, tanto quanto eu tô, de toda essa generosidade de Jesus Cristo, Chico Xavier e Emmanuel, trazendo aqui, abrindo a intimidade dele para nos dar um roteiro, para nos ensinar como a gente tem livre-arbítrio, como é que a gente pode aprender pelo amor ou pela dor e como é que a gente pode ser sábio, aprendendo com o exemplo que ele está dando. Tá bom? Se você está gostando, por favor, quiser deixar o seu like, a sua curtida, se quiser compartilhar com alguém que você acredite que vá também ser beneficiado por esses ensinamentos. E se você quiser entrar lá no canal, tem os outros, o Boa Nova e o Paulo Estevão lá também, do Chico e Emmanuel também, e eu deixo aqui ao longo do vídeo, se você quiser ver. E tem também outros livros lá, se você quiser entrar e se quiser se inscrever, eu vou ficar super feliz, muito agradecida e espero te ver para o próximo vídeo. Tchau!